Olá, você do Repórter Diário, nós estamos aqui em mais uma entrevista. Hoje nós resolvemos entrar aqui no parlamento e quem me recebeu aqui nessa sala muito bonita foi ele, vereador Fábio Lopes, do PPS. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade. Eu chamo de vereador, de doutor, de Fábio. De Fábio. Sem formalidades. Você é advogado? Advogado. Empresário? Empresário do ramo imobiliário. Né? E agora estou de vereador. Vereador eleito com 440 votos. 2.440. Foi o primeiro do PPS? Na realidade não, fui o segundo. O primeiro Rodolfo Donetti. Mas também agora com a missão de presidir o partido. Desde o dia 9 de dezembro. E essa missão, antes que a gente entre na questão parlamentar aqui, a escolha do PPS já tinha empatia, já era afiliado como sendo empresário ou foi a primeira vez que... Não, na realidade assim, eu participei da primeira eleição em 2012 pelo PDT. Fiquei de terceiro suplente, aí tivemos a morte do Adonis, fiquei de segundo suplente, tivemos aí a tragédia da morte do Cosmo, e aí acabei passando para primeiro suplente quando o Carlos Ferreira assumiu aí no mandato. Mas ficou vivo, né? Graças a Deus. Graças a Deus fiquei vivo. E aí conheci o Alex Manente em 2011, ele me chamou na época para compor o grupo que ia coordenar a campanha dele a partir de 2014. Fizemos um trabalho bacana em Santo André, conseguimos aqui quase 15 mil votos. E em razão disso comecei a ter a proximidade com o Alex Manente. Tive o convite dele de vir para o PPS, disputar a eleição pelo PPS. Montamos a chapa junto com o Salles, foi um trabalho muito bacana, foi um trabalho que deu certo, mesmo o Salles aí não tendo conseguido a quantidade de votos que a gente projetou, a chapa conseguiu o número de votos suficientes para fazermos dois vereadores. E fui aí, tive a felicidade de ser o segundo, numa diferença de 85 votos. E hoje aí estamos com a missão de reestruturar o PPS, já pensando em 2020, e também de coordenar a campanha do Alex Manente agora em 2018. Eu quero voltar um pouco, porque o pessoal já te conhece como agora um vereador eleito, político, agora você vai apanhar mais, né? Com certeza. O pessoal vai xingar você na rua, por qualquer coisa que acontecer na cidade. Mas eu quero falar um pouco antes da sua trajetória, Sim. Até chegar a sentar numa cadeira aqui no Parlamento de Santo André. Você é nascido aqui em Santo André ou não? Não, sou nascido em São Paulo. Isso, minha mãe é nordestina da Paraíba, meu pai português. Rapaz, você deve tomar tanta peia. Bastante. Você vê pela cabeça, não nega um pouco. Olha, eu vou falar uma coisa tem pra você. Perfil de nordestino, não tem jeito não. Se a mãe é paraibana e o pai... Português. Bacalhau com farinha. Bacalhau com forte ali, dava choque. Forte. E aí eu vim para Santo André já há muitos anos, mas sempre trabalhei em São Paulo. Até 2003 eu trabalhei em São Paulo. Era gerente, cheguei a ser até diretor de uma distribuidora de combustíveis que acabou fechando. Me formei depois em Direito. Em 2002, 2003 tirei a OAB e aí em razão de ter ocorrido esse fechamento da empresa foi quando eu montei o meu escritório de advocacia e comecei a advogar. No ano seguinte abri a imobiliária e sempre fui ligado à área social, sempre tive atuação na área social. Participei durante 8 anos na MEI Educação e Assistência, uma creche que tomava conta de 100 crianças, hoje está com 125. Fiquei na diretoria por 6 anos, 3 anos de presidente. Tem filhos, você? Tenho um filho de 14 anos, o Lucas. 14 anos. 14 anos. Fiquei, como disse, 3 anos de vice-presidente e 3 anos de presidente da instituição. Só deixei a instituição a partir de 2012 em razão da atuação política, porque no estatuto lá da instituição diz que as pessoas com inclinação política não poderiam continuar na diretoria. Eu quero voltar à sua mãe. Porque eu também sou filho de nordestino, Minha mãe é cearense. Como é o nome da sua mãe? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, porque quem não for do Nordeste não chamar Maria, porque
o nordestino, ele... Se é mulher nasce, já vai ver o dia de que santo que é e põe o nome, né? Isso, normalmente sim. Maria de Lourdes. Bom, nós estamos no mês das mulheres. Das mulheres, né? verdade. E a sua mãe, como que foi a mulher, mãe, depois a gente fala da sua esposa, na sua vida, né? Na realidade é assim, eu tive a infelicidade de perder meu pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade, num acidente de trânsito. Foi atropelado, traumatismo craniano e veio a falecer. Então, assim... E com certeza o cara que atropelou tá solto, normal. Na realidade, assim, eu acho que... Eu não lembro bem, porque eu tinha apenas 12 anos na época, mas meu pai era alcoólatra. Né? E assim, ele estava bêbado no dia. Né? Então, não podemos nem querer culpar... Não dava nem para pedir para fazer bafômetro no outro. Não tinha jeito. Então, assim, nós acreditamos que talvez o acidente se deu em razão de meu pai estar alcoolizado. Agora, assim, minha mãe foi tudo, né? Pai, mãe. Então, assim, com muita dificuldade. Dela? Minha mãe era cabeleireira e manicure. Então, ela trabalhava em casa ali para dar o sustento para nós. Eu vou dizer uma coisa para você. Foram tempos muito difíceis. Ela é viva? Minha mãe é viva, graças a Deus, está com 74 anos, mora comigo, né? Mas assim, foi uma experiência de vida muito importante para mim. Acho que a mulher, tem razão de homenagem, estamos aí na Semana das Mulheres, amanhã, Dia Internacional da Mulher. A minha mãe deu para mim o direcionamento do que é ser uma pessoa guerreira, de trabalhar, de correr atrás. E mesmo tendo a terceira série do antigo primário incompleto, ela conseguiu dar a nós todo o encaminhamento necessário para que a gente realmente seguisse uma trajetória de vida interessante. Somos em 4. Né? Ela casou 2 vezes. Do primeiro casamento dela, eu tenho a minha irmã Leninha, que mora lá em Campina Grande, na Paraíba. Tenho o meu irmão Maurício, que mora aqui em São Paulo, na região do Jabaquara. Tenho a minha irmã Cláudia, já do segundo casamento, que mora no Tatuapé. Sua mãe mora em São Paulo? Eu sou o mais novo. Não, mora em Santo André comigo. Sua mãe mora Minha mãe mora comigo em Santo André. Que maravilha. E aí tem a sua esposa, como é o nome da sua esposa? Camila, minha companheira, guerreira. Quanto tempo? Braço direito e esquerdo. Agora, em agosto, vai fazer 3 anos que estamos juntos. E ela ajudou também no processo político? Na segunda eleição, agora sim, trabalhou demais. Comigo e até hoje, né? Eu digo assim, acho que não é fácil, esposa, né? Ou marido de político, eu acho que talvez seja a pior das atribuições. Porque assim, se não é fácil ser político, tenha certeza que é muito mais difícil ainda, né, estar ao lado como esposa, como companheira, como namorada de político. Eu até brinco com o Beto, que me ajudou, né? Muito, que me ajudou no marketing, que estava com problema de relacionamento, e ele vinha procurar, não, que vou separar. Eu falei, calma, não se toma nenhuma decisão de separação em razão de eleição. É verdade. Né? Porque a eleição, ela é um mundo à parte, aquele período que a gente tem, que é um tiro curto, mas aonde você realmente tem que se dedicar 110%. Se você se dedicar só 100%, talvez você não vença a eleição. Sai cedo de casa, chega tarde, quando chega, às vezes vira, principalmente quem às vezes é ligado ao setor evangélico, né? Que tem aquelas que são noturnas, que às vezes faz as vigílias, Você, às vezes vira... Não, eu sou católico, eu tenho uma atuação muito forte ligada à Igreja Católica. Né? Eu quero fazer agora um gancho, juntando tudo isso aqui. Você, sua mãe te criou, depois da morte do seu pai, você tem sua esposa que te ajudou, e você foi presidente de uma instituição que cuidava de crianças. Obviamente essas mães são mães carentes que precisavam deixar seus filhos para poder ir trabalhar. E a gente está no mês da mulher. Você deve ter visto aqui em Santo André principalmente essa realidade de frente, né? O que a mulher precisa. Eu sou um dos maiores críticos, tá, do governo Dilma, em razão das alterações que foram processadas. Esquecer essa questão de corrupção, eu acho que isso já está sendo resolvido. Mas eu acho que no governo Dilma se criou-se a modificação da legislação que permitiu-se criar o que eu chamo de aberração jurídica, que é creche meio período.
até porque eu, que trabalhei durante 8 anos ativamente numa instituição, sei o que é o processo de educação. Tá? Não se dá para fazer um processo educacional completo, perfeito, com visão de futuro, com criança, em meio período. Não dá. Ali é questão de coordenação motora, de socialização, uma série de aspectos que em meio período você não faz. Né? Então, a creche meio período, para mim, ela traz 2 problemas. Nós vamos criar uma sociedade ruim no aspecto educacional, ainda mais precária para o futuro. E pior, quando você tem uma creche que ela não é meio período, você impede, tá, que na maioria das vezes as mulheres possam ir para o mercado de trabalho. Então, a creche meio período, ela não permite que a mãe realmente trabalhe. Tá? Ou às vezes até outros membros da família, como nós temos situações em que crianças às vezes deixam de estudar para tomar conta da outra criança porque não tem um aspecto na creche. Agora lá na época que você era presidente, tinha 100 crianças, qual era o número mais ou menos, porcentagem de pai que ia buscar os filhos e de mães que iam buscar os filhos? Na realidade, na maioria das vezes mães, né? Avós, principalmente os avós, têm esse trabalho muito importante de ajudar na família nesse aspecto. Mas voltando um pouco na questão da mulher, até por estarmos na questão da mulher, nós temos estudos da Organização Internacional do Trabalho que diz que, principalmente no Brasil, que a maioria dos problemas relacionados a acidente de trabalho com mulheres dizem respeito à preocupação que elas têm qual é a situação que está os filhos. E às vezes faz com que isso desvie ali da atenção necessária e elas acabam tendo problemas aí de acidente de trabalho. Então ela é uma questão muito ampla. Eu acho que a questão da educação, no meu ponto de vista, tinha que ser integral em todos os níveis, como ocorre em países de primeiro mundo. Mas, infelizmente aqui, por falta de recursos ou por uma má utilização desses recursos, a gente acaba tendo uma precarização da educação. Eu acho que a sociedade do futuro vai precisar rever os conceitos educacionais. Eu vou agora vir para o seu mandato. Começou janeiro, fevereiro. O que você conseguiu trazer dessa experiência, principalmente da educação, do setor social, como advogado, lutando em causa, para o seu mandato que você já tenha apresentado aí? Os aspectos profissionais que dizem respeito à gestão. Eu acho que a gente vive uma nova era na política, que é a era do gestor político profissional, né? Nós tínhamos a época antiga do político de profissão, né? Se você pegar muito candidato ou muito político aí, você vai ver lá na profissão dele que o cara tem coragem de colocar como profissão político. E político não é profissão, né? Nós estamos no exercício do mandato com o objetivo de trazer para a população aquilo que a população espera da gente. Mas isso precisa ser feito de forma profissional. Então, assim, eu trago para a minha gestão, para o meu dia a dia, a mesma forma de gerir o gabinete como que eu faço nas minhas empresas, no meu escritório de advocacia, na minha imobiliária. Então, a gestão profissional. Cobro muito a minha equipe, comprometimento, horário, trabalho, sabe? O atendimento com excelência. Então, assim, que é mais ou menos o que o Dória está trazendo para São Paulo, né? Eu acho que o Dória, embora não seja do meu partido, mas eu acho que ele vai trazer para a política o divisor de águas, né? Eu acredito que a partir do Dória nós teremos a oportunidade de mostrar, entendeu? Para aquele empresário bem-sucedido que olhava às vezes para a política de uma maneira torcendo o nariz como algo que não seria bom, que ele tenha a oportunidade de fazer algo bom, de dar a sua contribuição, porque é o que nós precisamos. 67% dos políticos do nosso país não tem profissão, cara. Sequer tem formação. Então, é algo muito complicado. A gente tem políticos de carreira, né? Infelizmente. Que, durante a vida inteira começou como assessor e hoje... Sim. Mas interessante que nas prestações de contas dos políticos de carreira, eles têm empresas, eu não sei como que consegue dentro da política ficar tão bem de vida. Eu queria perguntar... Infelizmente. Eu queria perguntar para você sobre as ações do seu mandato.
muitas visitas, já tem algum projeto? Na realidade, salvo engano, eu já apresentei 18 projetos de lei. Tem vereadores aí de vários mandatos que talvez não tenham apresentado isso em todo esse período que esteve. Eu, em 60 dias, já apresentei 18. Nós temos um problema em Santo André que não existe em outras cidades, que é uma limitação, da atuação legislativa do vereador. O vereador tem como uma das suas funções legislar. Mas nós temos uma legislação muito antiga em Santo André que não acompanhou a evolução. Então, tudo que a gente apresenta de projeto de lei aqui é dito como inconstitucional em razão da nossa lei orgânica que não foi alterada. Então, o que nós acabamos tendo? Aí, para quem é da área do direito, sabe o que é função típica e o que é função atípica dos poderes. Então, nós temos hoje um legislativo impedido de cumprir com a sua função típica de legislar, por uma legislação antiga, e nós temos um executivo legislando através da sua função atípica. E aí eu acho que isso interfere na harmonia dos poderes. E o vereador, e aí você diz assim, quando o executivo traz uma lei, e eu falei traz uma lei para não poder, minha língua não atrapalhar, porque eu tenho esses problemas. Mas traz uma lei aqui para aprovação e geralmente já faz aquele grande acordo, essa legislação aí, ela já vem já aprovada praticamente, Porque o peso do executivo é grande, Então, assim, aí eu digo para você que como vereador de primeiro mandato, não consigo te responder isso agora. Porque nós só tivemos um projeto de lei que foi mandado para o executivo, esse projeto de lei ainda está nas comissões, Então ele não veio ainda para votação de plenário. Então, assim, eu ainda vou passar por essa fase de a gente saber qual que vai ser o direcionamento. Agora, por mais que eu esteja na base de apoio do Paulo, por mais que a gente realmente tenhamos o compromisso do PPS em dar sustentação de mandato, o meu mandato é autônomo. Então a gente vai defender aquilo que seja interessante para o povo. Então, assim, se eu não me sentir à vontade de votar em uma lei que eu perceba que vai contra o interesse do cidadão de Santo André, eu não vou votar. Eu vou apresentar emenda, vou discutir, porque eu acho que assim, nós estamos buscando aquilo que seja melhor para a cidade. E não melhor apenas para determinados núcleos, em detrimento de toda uma sociedade que clama por uma revolução no nosso sistema político. E eu acho que eu estou aqui para dar minha contrapartida. A gente já vai terminar, já estamos no final, mas eu queria fazer a última pergunta, que é sobre futuro. Lembrando que a legislação de Santo André é tão antiga, da época de João Ramalho e José de Araújo, que os dois fizeram ali. É verdade. E o Paino que fotografou. E o Paino fotografou. 2018 nós temos eleição, você disse que vai ajudar o Alex. Isso. E aí eu vou fazer uma ambientação. O Alex, que saiu candidato a prefeito em São Bernardo do Campo, e logicamente, adversário político de Orlando Morando, que é aliado político de Paulo Serra, que são do mesmo grupo. Como que você fica nessa situação? Você tem autonomia? O Alex te deu autonomia para... Sim, na realidade, assim, eu e o Rodolfo Donetti, eu presidente e o Donetti como vice, nós tivemos uma conversa muito franca com o Alex e nós pedimos autonomia. Claro que quando a gente faz uma aliança de segundo turno para trabalhar numa base de sustentação, a gente possui alguns acordos de parceria, o que é normal. Mas uma coisa que nos deixou muito tranquilo e que nós fizemos questão de frisar para o Paulo é que a autonomia de Santo André com relação a São Bernardo. E assim, e o Paulinho foi muito firme no sentido de falar, não, aqui o prefeito sou eu. A situação de São Bernardo é uma, a situação de Santo André é outra. Então nós temos esse diálogo muito próximo, nós conversamos de uma série de aspectos, até porque o Paulinho tem o mesmo posicionamento que nós do PPS, que é discutir as políticas públicas que vão determinar o rumo de Santo André para os próximos 20 anos. Isso é muito importante. Eu acho que aquela questão de legislar sempre pensando na próxima eleição, acho que isso acabou, não existe mais. Espero que tenha acabado. Vereador, para a gente encerrar aqui, a gente estava, você falando de Santo André, da importância de Santo André no cenário político. Eu creio que
você vai ser, em 2018, você vai estar aí batalhando pela reeleição do Alex Manente. Exatamente. Né? E você estava me falando da importância de Santo André no cenário, né? Sim. Na realidade, como eu disse, acho que o grande ABC hoje, a gente brinca dizendo que de grande só tem o nome, né? Nós estamos perdendo para outras regiões metropolitanas, então nós precisamos fazer uma política regional importante para que realmente a gente consiga devolver os empregos, né? Ter uma qualidade de vida melhor aqui e ser uma região realmente sustentável. Então esse eu acho que vai ser o maior desafio que os novos prefeitos e secretários vão ter. Estou vendo muito boa vontade e comprometimento na equipe do Paulinho. Então eu acho que nós estamos no início dessa jornada. Bom, eu conversei aqui com ele, Fábio Lopes, vereador do PPS. Eu agradeço você por ter me recebido, Imagina, à disposição. O Repórter Diário. E mande um grande abraço para dona Maria de Lourdes ali. Será a guerreira de Campina Grande mesmo? Ela, na realidade, ela é do sertão da Paraíba, 62 quilômetros de Campina Grande. Algodão de Jandaíra, tem uns 2.300 habitantes. Essa maravilha, hein? Cidade muito gostosa. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. À disposição sempre. Você pode acompanhar nossos vídeos aí pelo Repórter Diário e também no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, youtube.com/Repórter Diário. Até mais.